A igreja real no mundo virtualizado, nós já estamos falando há algumas semanas sobre isso. Aí, se você não pegou os estudos, você pode acompanhar no canal do YouTube, está tudo gravado lá, né? Mas eu vou fazer um apanhado do que a gente falou na semana passada, para dar continuidade. O que nós aprendemos na semana passada? A primeira coisa que nós aprendemos é que no uso das redes sociais é preciso levar em conta a nossa identidade. Nós estamos falando sobre a nossa identidade como seres criados à imagem de Deus, né? Que somos seres sociáveis, criados para refletir a imagem de um Deus social. Deus, ele é social na sua perfeição, no seu ser. Ele é 3 em 1, vive em comunidade, vive na sua comunicação e nos criou para poder comunicar com Ele e também com nós mesmos, com os nossos co-iguais, né? Aprendemos também que, por causa do pecado, passamos a rivalizar e não a refletir a glória de Deus. Veja, o nosso ato de viver em comunidade deveria de refletir a glória de Deus. Mas por conta do pecado, a nossa comunidade, se viver de forma social, ela está rivalizando com aquilo. Nós queremos estar no lugar de Deus, tá certo? E também nós vimos que o pecado nos leva a negar 3 verdades sobre nós mesmos. Por conta dessa queda, por conta desse pecado, nessa nossa agora visão não mais de reflexo da imagem, mas de rivalizar com o Senhor, nós acabamos esquecendo de que há 3 coisas que nós somos e Deus não é, e que faz toda a diferença na questão do uso das redes sociais, né? O primeiro é que nós somos mutáveis, Deus é imutável. Nós mudamos, nós somos moldáveis, Deus é imutável. Nós devemos levar isso em conta. Quando nós estamos mexendo com a rede social, ela vai mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão, a forma como nós vemos e lidamos com as coisas. Obrigado, meu irmão. Que nós estamos presos ao tempo, Deus não, né? Deus é atemporal, nós estamos presos ao tempo. Então o tempo precisa de ser remido. Há tempo para tudo. Eu falei inclusive sobre a questão do tempo em relação à idade. À medida que nós crescemos, que nós não envelhecemos, vai mudando as nossas realidades, nós precisamos de acompanhar esse tempo de mudança, né? E as redes sociais às vezes nos faz tanto perder tempo demais ali olhando, como nos tira da nossa proporção de idade, né? Nós não crescemos, não amadurecemos, não evoluímos por conta das redes sociais. Vivemos sempre naquele mundo nosso ali, né? E terceiro, que nós somos limitados pelo corpo. Deus não. E a rede social nos dá essa ideia de transcendência, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou sabendo de algo que está acontecendo na China, no Japão, em Paris, né? Tem um amigo meu que está lá na praia, e aí eu me sinto como se eu estivesse lá com ele, transcendendo. Isso é ruim, isso traz para a gente algumas complicações, e nós às vezes não percebemos, né? Entre elas é a frustração. Entre essas complicações nos traz a frustração. Então, o que nós vimos até aqui é que se nós quisermos ser sábios no uso das redes sociais, e essa foi a grande questão, encontrar a sabedoria para usar, não é deixar de usar, né? E nós vimos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se nós queremos ter essa sabedoria, nós devemos então de reprogramar os nossos hábitos observando estas questões. Somos mutáveis, presos ao tempo e somos limitados. Nós devemos de trazer isso para a nossa realidade, né? Então, o que tem a ver a rede social com tudo isso? Exatamente de quem eu sou, o que eu sou, e eu sou criado para ser a imagem de Deus neste mundo. Isso então significa que o Senhor projetou a mim e a você, nos criou com tudo o que é necessário para refletir a sua imagem. Tudo o que nós somos foi criado para refletir a sua imagem. E hoje nós vamos dar continuidade a partir daqui, falando exatamente sobre essa questão. Porque a imagem de Deus, e aí é interessante que quer seja na nossa forma física, na nossa psique, ou seja, o nosso corpo e a nossa alma, ela foi projetada para glorificar a Deus. Não é que Deus tenha este corpo, mas a forma como nós usamos o corpo, o porquê que temos esse corpo, glorifica a Deus. E nós devemos de entender isso. Deus nos criou para sermos assim, tá certo? E a nossa mente também da mesma forma. Nós somos criados para poder louvar e glorificar o Senhor com tudo aquilo que nós somos, né? Então, na percepção de quem nós devemos
de quem nós somos, a gente tem que entender, é preciso colocar na cabeça que Deus nos programou, tá certo? Há uma programação, hoje se fala muito sobre algoritmo, né? Então há um algoritmo que está em nós, que funciona ou deveria de funcionar para a glória de Deus. Inclusive as nossas emoções. E às vezes a gente não para pensar nisso, né? As emoções que nós temos faz parte da identidade daquilo que nós somos e para aquilo que nós fomos criados, tá certo? Então, essa é a grande questão. E a pergunta é, o que são então as emoções? Então, na semana passada nós vimos essa questão da imagem de Deus a partir da mutabilidade, somos mutáveis e por sermos mutáveis refletimos a imagem de Deus nessa forma que nós somos. Vimos a questão de que nós temos limitação de tempo e temos limitação de corpo. E hoje eu quero falar sobre a questão das emoções, né? Essa emoção que nós temos, a forma como nós sentimos, vivemos, experimentamos o mundo, foi Deus quem nos criou assim, cada um com a sua característica especial, e isso é feito para refletir a glória de Deus. Se nós não refletimos a glória de Deus com as nossas emoções, é porque nós estamos rivalizando com Ele, porque o pecado tem mudado essa realidade em nós, mas deveria de ser assim. Brian Borgman, ele descreve as emoções como sendo a parte inerente do que significa ser uma pessoa. Então a emoção é parte inerente do que significa ser uma pessoa. As emoções não são mais do que sentimentos, elas nos falam sobre aquilo que valorizamos, sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós damos valor. Então, os nossos desejos, nossas inclinações, elas são afetadas e elas vão afetar a nossa vida como um todo, inclusive o nosso comportamento. Tá certo? Então, as emoções é aquilo que nós somos. E aqui é interessante, queridos, a gente parar para falar um pouquinho, porque quando a gente fala de emoção, a gente lembra logo de psicólogo, lembra logo de psicanalista, a gente lembra logo de pessoas que lidam com essas questões. Mas quando nós falamos de emoção na linha teológica, nós não estamos falando separando o corpo ou partes naturais da parte espiritual. A psique, na Bíblia, é alma. É a parte integrante não existencial do homem, não física do homem. Então, quando nós falamos de emoção, nós estamos falando daquilo que Deus nos fez em relação à nossa alma. E a psicologia moderna, ela fez para poder tirar essa percepção e colocar isso num ambiente mais físico, ela transformou a alma em mente. A alma está no cérebro, né? Então colocou como a mente, né? E aí analisa o cérebro como a forma de mexer com as emoções, as sinapses, as ligações cerebrais, como é que a gente fala? Conexões, elas vão dizer ou vão definir as nossas emoções. Enquanto que a alma, a gente não sabe onde está. A alma onde é que está a alma? Né? Para o judeu, para o pessoal oriental, a alma está aqui, ó, nas entranhas. Né? Para os gregos, uma época, a alma estava no coração. Então a alma está onde? A alma somos nós, ela não está num local fixo. Tá certo? As emoções nossas, a título de estudo, está no cérebro, mas elas não estão no cérebro. Não é isso, a gente não consegue com aparelhos, medir ou definir a intensidade de emoções, capturar todas as emoções por conta dessa interação da sinapse. Não dá para fazer isso. É impossível. Ai, Jesus. Fugiu a palavra aqui. Não é psicologia. É o livro lá da psicologia, lá, que é o manual da psicologia lá, ele próprio mesmo já diz que não dá para poder medir certas coisas, tá certo? Não dá para poder fazer. Como é que Laura? A Bíblia da psicologia? Dá o microfone para a Laura aqui, por favor. Esqueci o nome do livro, eu não anotei aqui.
mas acho que está no quinto já, né? Que foi reformulando, que fala sobre as doenças da mente. Você lembra qual é? Bom dia. É porque, na verdade, assim, o DSM Isso. é um manual médico, né? Uhum. Lá ele contém os transtornos e as suas características, especificidades. Com relação à questão da psicologia, existem várias abordagens, né? Então, assim, a psicanálise vê a questão da psique, o estudo da psicanálise é a psique. Agora, por exemplo, tem outras abordagens que é o comportamento, como, por exemplo, a análise do comportamento, né? Teoria cognitiva comportamental. Então, assim, a gente tem que analisar cada abordagem separado. E a questão da emoção, de acordo com os teóricos, emoção é a resposta do meu corpo aos estímulos externos. Emoção é algo momentâneo. É aquilo que eu sinto de imediato alguma situação. Por exemplo, eu detesto conversar no microfone. Agora eu estou nervosa, meus batimentos cardíacos estão acelerados, minha voz está... Né? Isso aí é uma resposta. Eu estou aqui elaborando minhas emoções. Agora, os sentimentos é aquilo que você sente depois. Por exemplo, você passou por uma situação difícil, sentiu um cheiro de perfume naquele momento. Aquilo ali também vai eliciar a resposta no seu corpo, mas vai ser o seu sentimento em frente àquela situação. Então, assim, emoção é o estímulo, é a resposta do agora. Sentimento é a resposta depois, quando eu for me submeter da mesma situação, é o que eu vou sentir depois. Obrigado. É isso aí, é o DST que eu queria falar. Ele próprio ele não define essa percepção de forma física, né? Não dá para perceber de forma física. E a psicologia ela vai fazer essa separação, enquanto que a teologia ela vai trabalhar isso de uma forma única, né? Como a questão da alma. Por isso que eu falei, nós trabalhamos essa questão da alma. Então, Groves e Smith, dois teólogos que cuidam desta área, eles descrevem o papel das emoções em comunicar o valor daquilo que amamos e estimamos, inclinando-nos para uma relação significativa com outras pessoas. Por que apagou? Apaga não, está escuro. Está aceso. O valor daquilo que amamos e estimamos, inclinando-nos para uma relação significativa com outras pessoas, motivando-nos a agir e, por fim, fazendo com que isso nós voltemos para Deus, né? Então, nós expressamos as nossas emoções tanto no nosso corpo, né, como na nossa mente, na nossa alma. A emoção, ela trabalha o nosso ser como um inteiro, tá certo? E o nosso Senhor, Ele é a prova perfeita de que as emoções não são algo ruim. Nosso Senhor Jesus é a prova perfeita de que a emoção não é algo ruim. Porque sendo Ele perfeito aqui na terra, caminhando com a terra, Ele experimentou as emoções. Experimentou alegria, ira, tristeza, sofrimento, angústia, compaixão. Se a gente for olhar os textos da palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus experimentou vários sentimentos que são os nossos sentimentos. E se fosse algo pecaminoso, algo ruim, Jesus não teria experimentado. Concorda comigo? Porque Ele é perfeito. Ele caminhou sobre a terra e não pecou, né? Então nós vamos perceber que essas emoções não são algo ruim, tá certo? Vou pedir para que o Márcio abra a Bíblia em Mateus 9, versículo 20 e 22. Eu vou pedir para que o Mauro abra em Mateus 23, 33. E vou pedir o Daniel para que abra em João 11, 35. Esses três versículos, esses três textos, só para a gente poder ver um pouco desse sentimento do nosso Senhor. Mateus 9, 20 a 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada.
E Jesus, Não, voltando-se... tá. 9, 20, 22? Isso. Mateus? 9. Não. Mateus 9? A cura de uma mulher enferma. Uai, meu Mateus 9 está errado aqui, então. Mateus 9, 20 a 23. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e suas aves. Ah, não, peraí, eu que estou errado. Oh, meu Deus do céu. Desculpa aí. Desculpa o erro aí, tá? Pode ler, eu mesmo, eu que estou errado. Mas é esse mesmo que é para ler? Esse mesmo que está aí, esse aí Então, mesmo. vamos de novo. Ah. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aqui, Jesus sentiu algo saindo dele, né? Sentiu uma situação sobre a vida dele, da poder saindo para curar. Há uma reação do corpo de Jesus ao tocar a veste, entende? Uma reação, assim como ela disse, de um sentimento, no caso da psicologia que você reflete, no caso da emoção que você tem. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqui Jesus respondendo ao tom de Jesus. Há uma irritação da parte de Jesus na sua resposta, né? Mas eu acho que o texto que mais fala essa questão, e é o mais interessante, é o que o Daniel vai ler, que é o texto de João 11, 35. Já está aqui, já. Jesus chorou. É o mais longo que tem. Vocês já pararam para pensar no peso deste versículo? Tão pequeno, mas o peso que ele tem. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por quê? Porque Lázaro estava morto, porque Marta e Maria o confrontaram com essa morte, porque as pessoas ali não estavam entendendo o que estava para acontecer. Há um sentimento de Jesus aqui, né? Ele expressou alguma coisa. E os teólogos vão dizer que o sentimento de Jesus é um misto provocado pelo luto. Jesus se deu ao luxo de ter um momento de luto. E é isso que é impressionante. Porque minutos depois, o luto se acaba com a ressurreição de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus sabia que Lázaro ia sair do túmulo. Ele foi lá para fazer isso, mas nesse exato momento ele se deu o privilégio de sentir a dor do luto, de se compadecer com as irmãs, com o pessoal que estava lá e com ele próprio, era um amigo dele que havia morrido. E é isso que é interessante. Ou seja, é algo que faz parte da natureza humana. Por isso que a gente fala, quando alguém perde um ente querido, a gente fala assim, você precisa de passar pelo luto. Faz parte da sua natureza para que você possa se reestabelecer. Se você não passar pelo luto, você vai ficar num luto eterno. Então você precisa de passar por ele. Se você negar essa realidade, você nunca poderá superar essa situação. E Jesus passa por isso, né? Jesus passa por esse luto. Então é interessante que você vai perceber que Jesus vive as emoções. Ele se irrita, ele se ira, né? Ele fica indignado, ele fica feliz, ele se alegra, ele se entristece, ele experimenta as emoções. Então a vida de Jesus explica que essas emoções, elas não são erradas de nós termos. Elas não são pecaminosas. E eu acho interessante que muitas vezes a forma como nós lidamos com emoções, nós cristãos lidamos com emoção, dá a impressão de que é errado. A gente fica meio ansioso, a gente lembra logo o texto que diz assim, não andeis ansioso, a gente fala assim, nossa, é um pecado enorme ficar ansioso. Mas ansioso faz parte dessa natureza. Viver na ansiedade é uma outra realidade, né? Se a gente fica um pouco deprimido, um pouco triste, melancólico, não, mas o Senhor é o óleo da nossa alegria, eu preciso de experimentar. Então a gente fica lidando com as coisas e não percebe que essas emoções, elas foram criadas por Deus, fazem parte da nossa natureza e elas refletem a glória de Deus. É aquilo então que
que Clovis Smith vai dizer, né? Nós experimentamos isso e isso nos leva a Deus. Se eu estou ansioso, eu vou a Deus para poder colocar diante dele. Se eu estou alegre, eu vou a Deus para poder me colocar diante dele. Se eu estou irritado, eu vou a Deus para me colocar diante dele. Então, ele vai sempre me convergir, sempre me levar em direção a Deus. Tá certo? E vai expressar aquilo. E Jesus experimentou todas essas emoções. E o próprio Deus experimenta emoções com a diferença. O Senhor experimenta emoções não como eu e você experimentou. Jesus, enquanto homem, experimentou as emoções com a intensidade que nós experimentamos sem o pecado das emoções. Mas Deus experimenta a emoção de uma forma diferente. Porque enquanto nós experimentamos e a emoção nos molda, ela nos leva a praticar ações, Deus não. Deus não. João 3,16. Porque Deus amou o mundo com tamanha intensidade que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra mundo ali está se referindo a todos os homens mesmos. Mas somente aqueles que creem, aqueles que aceitarem, é que não irão perecer. Os outros irão perecer, mesmo Deus amando. Como pode? Aquele texto que diz assim, que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas vão se perder. Como assim? Deus é imutável na sua reação. O sentimento não molda o Senhor. O sentimento molda a mim e a você. É bom a gente entender isso aí. Tá certo? Então há essa necessidade de compreender isso. Você quer falar, a Bruna aqui? Pastor, eu li um livro que chama Crer é Também Pensar. Ele é um livro que é uma pregação, né? Acho que é de John Stott, né? E ele fala assim, porque Deus nos fez com emoções e Ele também nos fez racionais. E nós pecamos quando nós agimos como os animais que reagem à medida das suas emoções. Então, ele se sente ameaçado, ele reage com ira. Enfim, e assim por diante. Da mesma forma, quando nós agimos de forma inferior aos animais, por exemplo, quando nós não agimos com compaixão, o animal, por mais agressivo que seja, se ele estiver num bando, ele vai atuar em favor dos seus, né? Então, nós somos responsáveis quando nós agimos de forma, não é inferior, mas como se nós não fôssemos racionais. Então, eu percebo que Satanás, ele usa essa mentira a respeito das nossas emoções justamente para nós não sabermos como agir mediante elas. Porque, como o senhor falou, não é pecado nós sentirmos. O pecado nasce quando nós agimos de forma errada diante da emoção, né? Ou não sabemos como agir. Só que o que Satanás ensina, né? Através do mundo? Expressar emoções é um sinal de fraqueza, né? Ser comunicativo, ser expressivo, ou então chorar perto das pessoas que você ama é um sinal de fragilidade. Ou chorar muito é um sinal de fragilidade. Então, o Satanás ele se aproveita disso, para que a gente não desenvolva as habilidades emocionais, né, maturidade emocional, para glorificar Deus com essas emoções. Bem, isso mesmo. Bom, agora a pergunta é, o que isso tem a ver com as redes sociais ou o nosso uso das redes sociais, né? É preciso a gente reconhecer que aquilo que nós lemos, ouvimos, vemos, né? Aquilo que passa diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que passa diante da nossa mão, ela tem uma influência sobre a nossa vida, quer seja positiva, quer seja negativa, né? Ela vai afetar as nossas emoções. Uma música, né? Um filme, uma notícia, uma foto, tem a condição de fazer com que as nossas emoções se aflorem. Vai trazer isso para nós, tá certo? E nós estamos diante disso 24 horas por dia. O tempo todo a gente está acionando as nossas emoções quando nós mexemos com as nossas redes, né? Ela vai mexer conosco. Vai mexer. Você está ali, você vê uma foto, aquela foto ela desperta algum sentimento em você, alguma emoção em você. Uma música que você ouviu, um filme que você assistiu, um vídeo curto que você passou ali, ela vai mexer com você, né? E nós estamos cientes do quanto ela nos influencia. Você parou para pensar o quanto que navegar nas redes sociais
faz com que você seja influenciado por conta das emoções que você tem experimentado ali. Se tem uma coisa que a gente não leva em conta, é o fato de que, depois que eu passo aquela imagem, a emoção fica, o sentimento fica, ele perdura por um tempo. Eu vou ser influenciado por aquilo ali por um tempo maior. Em 2019, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o uso de redes sociais entre mulheres. E a pesquisa constou da seguinte forma: 56% das mulheres alegavam que saíam frustradas depois de mexer na rede social. Ficavam irritadas, ficavam mais irritadas. 23% alegavam que sentiam uma agonia, um peso, uma tristeza depois que saíam das redes sociais, tá certo? 24% diz que era despertado um sentimento de inveja naquela uso das redes sociais. E apenas 6% diz que se sentia um pouco mais leve e alegre ao usar as redes sociais. Depois que passava, ela sentia um sentimento, que o sentimento perdurava durante um tempo na vida dela, né? Então, para por um instante. Pense aí, quais são as emoções que você sente quando você entra nas redes sociais? O que é que você mais experimenta de emoção? Você consegue lembrar aí de uma postagem, um vídeo, uma notícia que recebeu, que te fez, por exemplo, chorar, que trouxe em você um sentimento, durante aquele dia, um sentimento triste, fez com que você pensasse sobre aquilo ali, refletisse sobre aquela questão, ou criou uma angústia, ou mesmo uma grande alegria, né? Por conta de uma postagem social? Todos nós vamos lembrar de uma situação ou outra que aquilo ali impactou a gente de forma maior. Mas seja de forma maior ou menor, todas as nossas emoções, elas passam a ser afloradas a partir da rede social, do uso da rede social. Os sentimentos, eles estão presentes de uma forma ou de outra, em maior grau ou menor, com maior intensidade, nos arrebatando ou não, mas elas estão lá e elas vão moldar o restante do nosso período. Ela irá misturar com aquilo que nós estamos vivendo, irá nos fazer viver um conflito emocional, às vezes muito grande. Explica, por exemplo, por que nós vivemos numa época com tanta ansiedade e depressão. Quando nós olhamos, por exemplo, antes das redes sociais, você não era bombardeado com tantas emoções ao mesmo tempo. Você não era bombardeado com tantas emoções. Você levantava cedo, a emoção maior que você tinha é aquela da sua casa ali. Entre os irmãos, pai, mãe, marido, esposa. Saía para o trabalho, a emoção que você tinha do caminho do trabalho, se acontecesse um acidente, uma coisa drástica na estrada, no caminho, você ia ficar com aquilo ali na mente, né? Acontecesse uma surpresa lá, ou na empresa acontecesse alguma coisa, você está trabalhando na escola, você ficaria com aquela emoção ali, porque aquilo ali aconteceu. Raramente acontecia, não acontecia todo dia. Você não passava de frente de uma tragédia toda vez que você andava de carro. Você não tinha uma boa notícia toda vez que você estava lá na empresa. Então a sua emoção ela era mais estável, porque você estava ali vivendo algo mais estável, tá certo? E outra, algo mais palpável, mais tangível. Hoje, com as redes sociais, você é bombardeado logo no levantar, quando você abre para ler. Você pega ali, vai ler uma notícia, vai ver alguma coisa ali que está lá no outro lado do mundo, aquilo te abala aqui. Mexe com você, mexe com o seu dia, né? Aí nós lemos lá sobre economia, pronto. Quem é empresário, quem é empregado, fica agoniado. Meu Deus do céu, para onde eu vou? E a sua emoção fica sendo aflorada e misturada o tempo todo, tá certo? Então, nós somos afetados, quer positivamente, quer negativamente, pela emoção. E Deus nos fez para sentir essa emoção, mas não é para sentir como nós temos vivido agora. Isso traz problemas para a gente. Isso traz problemas para a gente. Nós precisamos de aprender a lidar com essa questão, tá certo? Precisamos de aprender a lidar com isso. Então, a pergunta que nós temos que fazer, eu coloquei antes aquilo ali, né? Ninguém navegava nas redes sociais, vive num vácuo, né? Não dá para viver num vácuo emocional, você vive exatamente a emoção daquilo ali. Não tem como você não ser afetado, tá certo? E o nosso coração é uma fonte
é a fonte da nossa vida, né? E o motor por trás das nossas emoções. Então, a grande questão é como que eu lido com essas emoções, de que forma eu vou solucionar isso, de que forma eu vou lidar com essas questões. Tem se sugerido muito a questão de você reduzir o tempo de uso das redes. Quanto menos tempo você usar, melhor. Você vai ter menos envolvimento com esse reboliço emocional. Você vai ter menos conflitos internos ou sentimentos conflitantes no seu dia a dia. Diminuiu, já dá essa questão, tá certo? Tem se falado muito sobre o fato de você fazer conexão pessoal, sair do virtual e se conectar com as pessoas, passar a conversar, passar a sair, passar a estar junto com pessoas, porque isso vai fazer com que você estabilize a sua emoção, porque você não está nesse pico de lá e para cá, e aqui é mais comum, é mais tranquilo. Tá certo? Então, nós aqui, por exemplo, não estamos preocupados com o que está acontecendo lá na China, no Japão. A gente está preocupado com o estudo que está aqui. Então, ela se torna mais comum. Nós estabilizamos, ficamos mais nivelados com a nossa emoção. Então, tem dito muito sobre isso. Diminua o número de vezes que você usa, o tempo de uso das telas, para você aflorar menos emoções. Procure ter conexões mais práticas, diretas entre as pessoas, para que isso funcione com você. E isso é necessário, mas quando nós falamos de cristãos, isso não é suficiente. Quando nós falamos que as emoções, elas precisam de nos despertar para o Senhor. Então é preciso um pouco mais do que isso, tá certo? Nós precisamos de lidar com isso de uma outra forma. E o que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidar com as nossas emoções? Provérbios 4, 23... Abram, por favor, Provérbios 4, 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Encontraram aí? Diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Neste provérbio de Salomão, nós podemos aprender um pouco sobre o uso das emoções. A palavra hebraica aqui, traduzida para coração, ela se refere ao homem interior, né? Em alguns locais vai estar sendo traduzido como entranha, mas a ideia é que se refere à fonte dos sentimentos e das emoções. Não é nem a mente, nem o coração físico, nem a entranha, mas é a alma humana. A ideia aí se refere exatamente a esse local da fonte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, tá certo? Então, esse nosso coração, como eu disse aí, está no telão, né? É a fonte da nossa vida. É o motor que traz, por trás das nossas ações, tá certo? Os sentimentos que vão nos mover em relação a essa questão. Então, o que nós pensamos, né? O que pensamos e como nós sentimos, como nos sentimos, são diretamente afetados pelo estado do nosso coração. É diretamente afetado sobre o estado do nosso coração. E aqui, Salomão, ele vai dizer, ele vai instruir, nós devemos de guardar isso. A ideia de guardar isso é como um soldado, né, como um segurança, guardando algo muito precioso, extremamente atento e cuidando daquilo com o maior cuidado, porque aquilo é precioso, é valioso e aquilo é também frágil. Então tem todo um cuidado, essa é a ideia que está, tá certo? Então nós devemos ter toda essa vigilância em relação a essas questões, né? Devemos de manter vigilância diante do nosso coração, da fonte das nossas emoções, da fonte dos nossos sentimentos, daquilo que nos inclina. Guardar o nosso coração não significa não sentir emoções. Nós precisamos dela. Como eu disse, as emoções não são ruins, elas não são más, elas são algo que Deus trouxe para a gente. Quer seja emoção negativa, quer seja emoção positiva, eu e você precisamos de sentir essas emoções. É o que nos diferencia dos animais, como a Bruna estava falando ali, né? Nós diferenciamos pela forma, nós não é um instinto qualquer.
Mas nós precisamos de entender essa realidade. E a nossa capacidade de sentir, ela expressa e nos aponta para algo. E aí é que está. Ela tem que nos voltar para Deus. Ela tem que nos voltar para Deus. Porque aí nós vamos estar guardando o nosso coração diante dessa questão, né? Então nós vamos trafegar, é natural, faz parte da vida humana, trafegar pelos sentimentos. Ter picos de sentimento faz parte da vida humana, tá certo? Às vezes a gente está lá embaixo, arrastando no chão, de repente a gente está lá no mais alto zênite, alegre, feliz e tudo mais, faz parte. Faz parte sentir dor pela tristeza do luto, faz parte sentir saudade, faz parte amar, faz parte todo esse sentimento que a gente passa, ira, raiva, faz parte daquilo que nós somos, mas isso tem que nos levar para Deus e não para outro lugar. E aqui é que entra, que a rede social ela não nos leva para Deus. Não é a intenção dela fazer isso. Ela não foi criada para isso. A rede social não foi criada com a intenção de glorificar a Deus. Apesar de que ela existiria para glorificar a Deus, e ela existe para glorificar a Deus, já falamos sobre isso, faz parte da cultura, do mandato cultural de Deus, ela está aqui para rivalizar. Ela está aqui para nos fazer rivalizar com o Senhor, para expressar em nós sentimentos que rivalizam e não de forma com que nós vamos até o Senhor. O Felipe, hein? Chama o Felipe. Bom dia. Pastor, só atrelado a isso que o senhor está falando, eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, mas dentro dessa parte de rivalizar e de nos prender a atenção, existe profissão para isso já, de pessoas treinadas para bolar estratégias para prender a atenção dentro daquilo que a empresa quer que seja veiculado, né? E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão, meu irmão hoje ele trabalha para 2 empresas que não são brasileiras, e ele daqui do Brasil monta estratégia para essas empresas veicular os vídeos dela no YouTube. E aí, de acordo com a estratégia da empresa, ele vai, monta roteiro, monta o título do vídeo, monta a fotinha que aparece ali para o vídeo. Então, isso tudo como formato de prender a atenção do público que ela quer atingir. Então, de fato, hoje existe estratégia para travar a atenção das pessoas dentro daquilo que a empresa quer veicular. E aí cabe a nós essa ponderação, né? De saber o que é lícito e o que não é, e o que vai edificar e o que não vai. Mas existe estratégia. Até para isso tem estratégia já, e tem profissão, né? Como eu estou falando, meu irmão trabalha com isso, para empresas estrangeiras daqui do Brasil. Então, requer cuidado mesmo. A gente precisa ter essa atenção. Amém. Obrigado. Sim, verdade. Mais alguém? Quer falar? Verdade. Mas é justamente essa a grande questão. Se as nossas emoções são parte de nós e a nossa identidade está ligada a glorificar a Deus, ela tem que nos levar para Deus, para glorificar o Senhor. Tá certo? Quer ver um negócio interessante? Há um tempo atrás, quando a gente não tinha acesso a celular, quando o telefone era algo raro, né? Aí você tinha lá um local onde você ia lá para pagar, para ligar para o pessoal que estava fora, aquele negócio todo, onde a carta ainda tinha um valor, você recebia cartas escritas via correio. Um tempo atrás, quando você recebia uma notícia triste, ruim, ligou na casa do vizinho ou ligou no outro local, você é crente, ligou e aí você pegou uma notícia triste, fulano morreu, ou fulano adoeceu, algo que impactasse você mexer. Se aquela notícia chegou para você, qual era a primeira coisa que você iria fazer naquele tempo? Você não tinha recurso para poder ir até a pessoa de imediato. Era difícil sair. Ligar, você nem sempre tinha condição de ligar, porque a pessoa às vezes não tinha telefone. Talvez você tinha e a outra pessoa não tinha. Tá certo? Se mandar uma carta, você sabia que não ia chegar a tempo. O que você ia fazer? Orar. Você ia dobrar o seu joelho e falar, Senhor, esse sentimento que está aqui agora, que bateu em mim agora, é algo preocupante.
visita fulano lá, derrama graça, misericórdia, eu não posso estar lá, mas o Senhor está. E aí você ia buscar o Senhor. Quando você recebe um WhatsApp de uma notícia triste, qual a primeira coisa que você faz? Navegar na internet, buscar mais o WhatsApp, para encontrar notícia, para saber, para tentar localizar a pessoa, para tentar ver. Depois que tudo isso acontece, talvez você ore. Talvez você ore. Você vai primeiro tirar essa pressão de você com aquilo que ali você acha que pode resolver a situação, com notícias. E notícias, elas podem agravar mais o seu estado, em vez de melhorar. Porque de repente você está ali, adoeceu, e de repente a notícia final é que morreu, né? Ou que está em estado vegetativo, ou que está para morrer. Então, aí você desespera ainda mais. Você não vai primeiro, ao receber a notícia, colocar-se diante do Senhor e apresentar o seu sentimento, a sua postura, e depois fazer alguma coisa. Não, você vai logo correndo para fazer as coisas, porque te dá essa sensação de você poder resolver com um clique no dedo. Pelo menos ter notícias do que está acontecendo. Você começa a postar para todo mundo. Se é parente, todo parente você pergunta: fulano, o que aconteceu? Fulano, o que aconteceu? Fulano, o que aconteceu? Você sai procurando todo mundo para ver o que está acontecendo. Em vez de você orar. Percebe? Ela vai te tirar, no caso dessa decisão, dessa busca pelo Senhor, vai te colocar um pouquinho mais longe. Isso vai, se você for crente, uma hora você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Mas você podia ter orado, muito antes, colocado o seu sentimento ali muito antes, tratado de sair com Deus muito antes, né? Porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. Então, essa é a grande questão. Ele é feito para nos levar até o Senhor. Recebemos uma boa notícia, né? Houve uma promoção no meio da família, nascimento de alguém. O que é que a gente faz? Festa, manda mensagem, cria foto, manda vídeo, procura as pessoas. E quando é que a gente para agradecer ao Senhor? Deus, obrigado por essa bênção, que notícia maravilhosa, encheu meu coração, me alegrou. Percebe? O sentimento que deveria de agora me levar para Deus, por conta dessa mídia que eu tenho na mão, ela agora vai adiar isso, ou às vezes vai até suplantar isso. Muita gente nem lembra de buscar o Senhor por conta dessa realidade. Se deixa levar por essa situação. Nós devemos de lembrar que as promessas de Deus, elas permanecem para sempre. Ao mexer na rede social, ao mexer nas redes sociais, você precisa de identificar o sentimento que está vindo a você e colocá-lo diante do Senhor, lembrando das promessas que Deus tem para a sua vida. Porque elas vão estar aí, vão permanecer para sempre. Né? Nós passamos, a realidade passa, mas a palavra do Senhor permanece, a sua palavra permanece eternamente. E Deus eternamente tem cuidado de nós. Quanto mais consciente eu e você estiver do efeito poderoso das redes sociais, daquilo que ela pode fazer com as nossas emoções e, consequentemente, com as nossas vidas, mais poderemos reagir de forma positiva a essas emoções. De forma mais forte, de forma mais adequada, nós podemos reagir. Quanto mais consciente a gente estiver com respeito a essas questões. E aí, nós devemos de lembrar que a palavra de Deus é útil para nos ajudar a lidar com esses sentimentos. Ela deve ser a nossa conexão maior, ela deve fazer parte da nossa vida de uma forma muito mais intensa. E aí, quando há um sentimento aflora, será que eu tenho algo que Deus fala sobre esse sentimento para que eu possa lidar com isso? Né? É incrível o negócio da rede social, irmãos. Você vai lá no Instagram, aí você vê lá foto do Márcio lá no remanso, pescando, boa. Aí você vai viver o seu sentimento. Se você queria estar no remanso e não teve condições de estar, 2 sentimentos vai botar em você. Ou de inveja, vai sentir inveja do Márcio que está lá, ou de frustração consigo mesmo. Por que eu não estou lá? Os 2 sentimentos vai botar em você. Se você não está nem aí e gostou, outros 2 sentimentos pode ser aflorado. O da alegria de ver o Márcio lá e ver que ele está feliz, é seu irmão, você fala, poxa, que bênção. Ou de apatia para dizer assim, grande coisa.
você vai se emocionar com a postagem que está lá. Ela vai mexer com você. Percebe? E isso vai afetar você na sua vida. Você saiu de lá e aquilo ficou. Se você sentiu inveja do Márcio porque estava no remanso, cara, aquilo vai te corroer o dia inteiro. Isso não passa de uma hora para outra, não. Bom dia, eu vou defender o Márcio. Primeiro que a vida, o que eu quero falar é assim, eu vi uma pessoa falando na internet e eu concordei com o que ela fala a respeito disso, do que a gente vê em rede social, que é uma edição da vida. Então, lá no remanso, o exemplo do Márcio, lá no remanso, não é só aquele momento bom que ele pegou o peixe e tirou aquela foto lá, não. Para a gente chegar no remanso, para ir lá na beira do rio, tem um barranco, tem um sol árduo, tem um perrengue para a gente conseguir sair de casa, né? Levando aquela tralha toda para estar na beira do rio, que muita gente falaria assim, eu não venho mais para isso aqui, não. Isso aqui é programa de índio, não é bom, eu não gosto disso. Mas a vida, o que eu vi esse estudioso falando é que a vida é feita, a rede social é feita de edição. Então, o Márcio vai postar ali o que é bom, que foi aquele momento que foi agradável para ele. Né? Do mesmo jeito, a gente posta, quando a gente vai viajar. Eu mesmo, minha rede social, acho que só tem foto quando eu vou viajar, poucas coisas assim de momentos alegres. E ele falava justamente disso, que nem antes da rede social, as fotos que a gente tinha em casa antigamente, né, aquela casa cheia de porta-retratos, não era de coisas ruins, não era do momento que alguém ficou doente, era do momento alegre, era do momento que a família se reuniu, era o aniversário de alguém, foi o nascimento do filho, tem uma foto lá, né, do bebezinho. Então, a gente olha para o outro e pensa que a vida do outro é feita só de momentos alegres. E aí, isso, de certa forma, por conta do pecado, que é o que você está falando, né, a gente se frustra. Puxa, minha vida não é assim, minha vida não é feita só de alegria. A de fulano fulano viaja, fulano, olha, tem umas comidas deliciosas aqui na minha casa, o meu café da manhã não é bom. Né? Então, essas coisas. E a gente tem muito que ficar alerta com isso, né? Que a rede social é feita de edição, são momentos alegres que as pessoas postam ali, né? Amém, mas é isso mesmo. Mas é por isso que eu estou falando, a gente vai ter esse misto de emoções dependendo do que a gente vai ver e a forma como nós vamos encarar essa realidade. A gente nunca lembra disso, né? Que aquilo é só um momento que foi ali. Aquilo ali vai impactar a gente de alguma forma, né? E aí nós vamos ter essa realidade sendo vivida. Então, o que a gente precisa de fazer? Voltar para a palavra de Deus e aprender a lidar com os sentimentos. Claro que nós não vamos poder lidar com isso aqui nesse estudo. Eu não vou poder falar sobre cada sentimento e cada parte da palavra de Deus que vai poder servir para a gente lidar com esse sentimento. Mas eu creio que se você se fixar nos salmos, esses 150 salmos, ele tem essa oportunidade maravilhosa de fazer a gente entender as emoções de uma forma correta, de nos levar para Deus de uma forma correta, né? Fazer com que a gente transborde, então, da graça do nosso Senhor, né? Aprendendo com os salmos de lamentos, com os salmos que falam sobre ira, que lida com a apatia, que lida com a felicidade, que lida com o luto, com o medo. Então, o salmo ele trabalha todas essas emoções e é uma oportunidade que a gente tem de poder lidar com isso, né? Então, nós não vamos apenas ver a expressão humana ali do salmista, né? Mas nós vamos ver a maneira correta de lidar com ela, porque ela está sendo dirigida por Deus. E a gente deve ter esse cuidado com relação a isso. Deve ter essa percepção em relação a essas questões, tá certo? E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42, para a gente poder só ter um exemplo aqui. Salmo 42, versículo 5. Só o versículo 5. Este salmo aqui, ele expressa um sentimento de saudade. O salmista aqui, ele sente saudade de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que ele sente uma saudade, ele também experimenta uma angústia, uma dor,
mais profunda. Não é só a saudade pela saudade, mas ele tem uma angústia, ele tem algo nele que está mexendo com ele. Então, versículo 5, a parte A diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha só que coisa interessante. O salmista, ele sabe o que ele está passando e ele pergunta para si mesmo o motivo daquilo que ele está passando. Por que eu estou abatido? Por que minha alma está tão angustiada? Por que ela está inquieta dentro de mim? Qual o motivo de eu estar experimentando isso? E logo em seguida ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. É a Ele meu auxílio e Deus meu. E aí ele vai dizer por que a alma dele está batida. Porque ele não tinha esse prazer no louvor do Senhor. Ele não tinha esse prazer de estar com o Senhor, com as coisas do Senhor. Ele responde essa questão. Em vez dele julgar as emoções, dele traçar se ela está certa ou está errada, ele vai olhar para aquilo e tentar trazer para aquilo ali uma resposta diante de Deus daquilo que ele está sentindo. Quando nós pedimos, Deus nos oferece clareza e discernimento acerca da origem da nossa perturbação. Muitas vezes nós estamos vivendo um sentimento que não é fruto daquilo de imediato, mas é algo que nós vimos, ou que sentimos, ou lemos, ou experimentamos mais no passado. E aquilo vai estar mexendo com a gente, né? Às vezes passou o dia, mas aquele sentimento ficou. Então, às vezes tem aquela irritação, aquela ira, aquele desânimo, por algo que aconteceu há um tempo atrás. E você já passou uma carga de emoções na frente, mas aquilo marcou você. O que eu tenho que fazer? Senhor, o que está acontecendo mesmo? Por que eu estou passando por isso? Por que esse sentimento também? Não é normal isso. Não é o ideal isso. Não te louva desse jeito. Então, você deve levar isso ao Senhor, para que Ele possa fazer. Então, o Salmo, ele vai nos ensinar a expressar os nossos sentimentos. Eu queria fazer um desafio para você. Toda vez que você experimentar um sentimento de alegria ou de tristeza, procura ler um salmo que tenha algo a ver e marque lá o que tem a ver. Porque quando você passar por uma outra situação, você vai poder usar aquilo ali para ajudar você a entender isso, né? Toda vez que você passar por esse sentimento, que ele te mexer com você, a longo prazo, que ele jogar você no chão, você deve fazer isso. Inclusive, é uma coisa interessante, a gente, no aconselhamento bíblico, é comum a gente passar salmos para as pessoas. Sabia disso? No gabinete pastoral, quando a pessoa vai para o aconselhamento bíblico, é comum a gente buscar um salmo que identifica a dor daquela pessoa para que ela possa ler e meditar naquele salmo, para que ela possa ajudar ela a superar aquela situação. Uma ansiedade, uma depressão, um luto, né? Uma ira. Então, a gente sempre procura colocar isso aqui. Por quê? Porque é um ser humano expressando isso de forma correta diante do Senhor e ensina ele a lidar com esta realidade. Mas não basta só ler o Salmo. Não basta só eu ler o Salmo. Eu preciso de orar. E aí eu percebo que a gente tem orado pouco. Nós temos orado muito pouco. Principalmente nessa questão das emoções. É mais fácil para a gente tentar varrer para debaixo do tapete, negar aquilo, do que a gente colocar diante de Deus, do que se apresentar diante do Senhor. Mas é importante se apresentar, para que Deus traga o alívio necessário à nossa alma. Que a gente possa buscar essa realidade de forma mais tranquila diante do Senhor. Então, você vai ser moldado. Ela vai mexer com você. Toda vez que você abrir o Instagram, que você abrir o Facebook, que você abrir o YouTube, toda vez que você abrir o TikTok, vai ter uma emoção que vai mexer com você. Quem assistiu aqui a abertura das Olimpíadas? Alguém assistiu? Qual foi o sentimento daquela horrorosa apresentação, daquele tem terrível que foi feito lá, daquela blasfêmia que foi feita com o Senhor? Qual foi a reação que você teve, Napoleão? Tu assistiu? Bom dia, igreja. Ela estava em Palmas, eu falei, amor, tu assistiu a abertura das Olimpíadas? Foi emocionante, foi bonito, foi... Eu só elogiando, ela estranhando, né? Aí ela falou, mas teve uma cena lá que foi bem polêmica, está causando polêmica na internet. Eu falei, qual? Não vi.
E eu fui ao banheiro e não vi, realmente. Deus te livrou dela. O Altamiro viu, não viu, Altamiro? Deixa o Altamiro lá. Davis também viu? Não, só raiva na hora, assim. A gente vê assim, aí dá vontade de nem assistir mais, né? Pesado. Para quem não sabe, fizeram uma encenação da Santa Ceia, aquele quadro de Da Vinci, aquele quadro da Santa Ceia, com o pessoal do LGBT+. Horrível. Horrível. Pastor, é engraçado isso. Quase que eu pedi para falar antes. Estou falando das emoções que antes a gente experimentava de maneira mais, vamos dizer assim, mais desacelerada, né? Hoje está muito desacelerado, está muito acelerado. E eu lembrava que eu passei minha infância todinha sem saber de um assassinato de uma criança, que eu fui saber de que gente matava criança com 13 anos, que aconteceu na cidadezinha lá e tudo mais. Então, assim, hoje, se você tiver curiosidade de jogar na internet, você acha muito essas coisas. E, assim, e antes, essa Copa do Mundo, Olimpíada, era uma situação em que a gente se interessava, era um negócio muito diferente e tal. E aí é engraçado, o senhor perguntando aí agora o que eu senti, né? Primeiro eu senti que era interessante chamar os meninos para ver, né? E aí eu percebi, assim, que essa geração, para eles, tanto faz, né? Estavam fazendo outra coisa. Pai, não estou afim de assistir isso aí, não. Para mim era um acontecimento, né? A gente cresceu aprendendo que a Olimpíada de 4 em 4 anos, assim como a Copa, né? Era um negócio assim diferente e tudo mais, e que hoje não é mais essa coisa toda. Mas assim, percebi que cada vez mais a gente tem que estar mais alerta com relação às coisas que o mundo nos oferece. Porque assim, está todo mundo falando desse negócio da Santa Ceia e tudo mais, mas na real, gente, toda a abertura, ela é permeada de coisas ali que, umas mais sutis do que as outras, mas nenhuma defendendo família, nenhuma, sabe, realmente apontando para que o ser humano evolua fisicamente, que é a questão dos esportes, de certa forma, o foco é esse, né? É demonstrar que tem as pessoas que podem treinar, que podem melhorar. Não teve nada disso, né? É uma questão sexualizada. Eu tive, infelizmente, ou felizmente, né? Que alguns assistiram pela Globo e disseram que foi terrível, né? Porque a Globo, além do que estava sendo mostrado lá, ela ainda estava conceituando aqui aquele negócio. Eu assisti pela Cazé TV também. Mas, assim, horrível. Colocaram um comentarista lá que ficou sexualizando as coisas. Então, assim, acabei não assistindo tudo, não vi essa também da Santa Ceia, vi um pedaço ou outro, e quando eu vi que começou a aparecer isso e aquilo outro, então foi desinteressante ao ponto que a gente desligou a televisão e pronto, não assistimos. A gente precisa ficar atento à questão da ambivalência, né, das nossas emoções, porque a questão artística foi bonito, né, trouxe emoções ali que a gente se sentiu eufórico, né, naquele momento ali. Mas a gente ficou comentando, né, eu particularmente não sabia que a França era tão naturalizava tanto, assim, tanta perversão. E aí a gente foi comentando, né, os meninos ali falando, não, mas ali foi o berço do feminismo, né, com a Simone e tal. E aí a gente foi trazendo, né, as questões históricas. Então, assim, foi um momento ali da gente observar como que o mundo está, né? Então, que a gente acabou fazendo esse debate e observando também essa questão da naturalização, né, da perversão. E acabou que a gente fez um debate baseado também nas questões, né, que permeia, né, não só a França, a Europa, né, o Brasil também, né? E aí, assim, a gente acaba trabalhando essa questão de ficar alerta, né, para essas coisas que estão no mundo e que a gente não pode se contaminar. Não naturalizando, né? Mas a gente precisa conhecer. Porque se a gente não conhecer também, quando se identificar, quando se deparar, igual, por exemplo, crianças, adolescentes, não vai saber como lidar. E só enfatizando um pouco essa questão da ambivalência, né? Porque sempre quando a gente vivencia alguma situação, igual, por exemplo, um irmão vai mudar, a gente pode ficar feliz, né? Por ele vai ter uma nova conquista, e a gente pode ficar triste, né? Porque a gente queria a convivência daquele irmão. Então, a gente sempre fica observando a questão da ambivalência, que é isso que eu coloquei aqui com relação ao início lá do assistir.
os jogos traz muita memória, né, afetiva para a gente, que era um momento ali que a gente estava com a nossa família na infância, as Olimpíadas, as Copas, então traz uma certa memória agradável, e aí também euforia, né, porque foi bonito, tem muita coisa ali que mexe com as nossas, né, os nossos instintos e tal, e a gente vai ficar observando essas questões. E só um parêntese, pastor. A França aprovou ano passado, é constitucional o aborto, né? É uma das pautas deles, inclusive, junto ao parlamento da União Europeia, colocar na Constituição o direito ao aborto. Pois é. Vamos voltar para as emoções aqui. Puxou um assunto ali ruim, pesado, a gente fala sobre isso. Você consegue perceber, então, que você não vai conseguir estar num vácuo, estar isento das emoções, correto? Então, você precisa de aprender a lidar. Salomão diz que eu devo de guardar o meu coração. Guardar não significa que eu não vou experimentar as emoções. É impossível trancar as minhas emoções, né? Ninguém aqui é vulcano, como o Spock, que pode separar a parte humana das emoções e ficar ali segurando só a parte racional do vulcano. Ninguém faz isso. O pessoal ficou olhando meio estranho assim para mim, assim, é Star Trek, gente. Isso é coisa de quem gosta dessas coisas de ficção científica. É porque existia um personagem no Star Trek que ele era meio humano e meio vulcano. E os vulcanos viviam pela razão. Então eles não sentiam, eles aboliram dele os sentimentos, eles não sentiam nada. Eram secos. E o Spock, ele tinha essas duas naturezas. Então ele experimentava a emoção e experimentava a razão. Era o conflito da vida dele, né? Então ele lidava com essa questão, mas ele conseguia separar. Isso não é racional. Isso não é racional. Então, ele colocava dessa forma. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. As emoções, elas vão mexer conosco, e quanto mais fortes as emoções, mais elas mexem, e elas impactam a gente de forma muito grave. E aí a questão é, como é que eu guardo o coração diante destas questões, né? Como é que eu guardo? Aí eu estou te dizendo, você guarda a partir do momento que você coloca ela à luz da palavra de Deus. O seu sentimento precisa de ser avaliado à luz da palavra de Deus. Você precisa de colocar o seu sentimento e dizer assim, o que a Bíblia diz sobre isso? O que tem de bom nisso? O que tem de ruim nisso? De que forma eu lido com essas questões? E você precisa de colocar isso diante, então, da palavra do Senhor. Pedindo a Deus sabedoria e discernimento, para que Ele te guie nesse processo, porque aí você consegue navegar com mais segurança. Agora, é claro, irmãos, se ficar muito tempo, vai passar por essa turbilhão de emoções. Então, você precisa diminuir o volume, diminuir as questões. E, às vezes, você precisa de perceber que aquilo te faz mal e você precisa de cortar. É melhor não ter do que ter. Melhor não ver do que você ficar experimentando essas coisas que te levam ao abismo, te levam para uma situação ruim. Tá certo? Te deixam, assim, muito cabisbaixo, te destrói você emocionalmente. Então, você precisa aprender a lidar com isso, né? E a Bíblia é o melhor caminho para a gente poder fazer essa questão, tá certo? Tiago 1,5. Vou pedir para que, deixa eu ver aqui, pedir para o Davis abrir. Tiago 1,5. E vou pedir para que o Daniel abra em Hebreus 4,16. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você quer sabedoria para mexer com as redes sociais? Você vai aonde? Você não vai lá no adolescente que sabe mais de TI do que você? Você não vai no Google pesquisar como é que você lida com ela? Vá para a Bíblia. Peça a Deus sabedoria. Entendeu? Peça a Deus sabedoria. Como é que eu lido com esse sentimento que eu estou passando, com aquilo que eu estou vivendo, né? Você experimenta o seu sentimento de forma diferente do que o outro experimenta. E às vezes você vai precisar de lidar disso de uma forma diferente da outra pessoa. Como eu disse, às vezes é necessário até desligar. Não vou ter mais isso. Me faz mal, para que eu vou ficar vendo isso aqui? Não traz nada de bom para mim. Daniel. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Daniel, lê a partir do 14 aí. Do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só que coisa interessante. O autor vai dizer que Jesus experimentou os nossos sentimentos, ele sabe o que nós estamos sentindo, então nós podemos chegar a ele para encontrar o socorro necessário. Né? Na época de Jesus não tinha redes sociais, mas Jesus experimentou as emoções. Então ele sabe lidar com as emoções. E ele é o socorro para que a gente possa lidar com as emoções, para que a gente possa ir em direção a essas questões. Lembra, tudo que nós sentimos, ou vivenciamos, ou experimentamos, deve nos convergir para Deus. Seja para buscar o socorro, seja para glorificá-lo, através do louvor e da adoração. A nossa alegria deve ser apresentada diante do Senhor, a nossa tristeza também. É assim que nós lidamos com este mundo. Nós não lidamos com este mundo lidando com o mundo. Nós lidamos com este mundo lidando com o Senhor, com as coisas do Senhor, né? Então, quando as redes sociais acendem várias emoções dentro de nós, a palavra de Deus nos oferece clareza, discernimento e esperança. Essa é a grande questão. A palavra de Deus, ela vai acender em nós, né, e nos oferecer, então, discernimento, esperança, clareza. A gente consegue perceber o que está acontecendo, ver de uma outra forma, colocar as coisas de uma outra maneira, ter uma outra perspectiva em relação a essas questões, nos ajuda a lidar com isso. É através da palavra do Senhor. Então, oração e Bíblia deve ser algo constante na vida do crente, né? Nós temos que estar enraizados, firmados nesse momento. É assim que guarda o coração, irmãos. É assim que guarda o coração, fazendo com que ele esteja cercado pela palavra e pelas coisas de Deus, pela ação de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para que quando aquela emoção entre, ela saia, ela não se estabeleça, ela seja filtrada e você consiga lidar com isso de uma forma mais adequada, de uma forma mais clara, tá certo? Então isso é extremamente importante. Quais passos então eu devo ter na minha vida? Olha só que coisa interessante. Não sou eu que fiz, não. Tem um livro chamado, eu sempre coloco, eu esqueci de colocar dessa vez o livro. Não vou lembrar, depois eu trago. Vou trazer depois para os seus irmãos. E é uma autora, ela escreve falando sobre o uso das redes sociais. É um livro da editora Fiel e ela escreve para mulheres, né? Mas é muito bom o livro. E a capa está na minha mente, assim, mas o nome não vem de jeito nenhum. E esse livro, ela conta a experiência, são várias autoras, cada uma escreve um capítulo do livro. São mulheres que experimentaram o uso das redes sociais, que tiveram seus conflitos, suas lutas. São mulheres piedosas, fiéis ao Senhor, algumas esposas de pastores, algumas influências, inclusive, dentro da área da internet, mas que escreveram sobre essa questão, colocando essa realidade. Então, elas desenvolveram essa teologia do movimento emocional, não que elas fizeram isso do nada, né? Ela pegou dos outros grandes teólogos e adaptou isso para a realidade do uso das redes sociais. Ela vai dizer assim, temos de estar enraizados e firmados por momentos diários de oração, de leitura bíblica, encontro constantes com outros crentes e participação frequente na adoração. Quando nós somos nutridos pelas verdades sólidas das Escrituras, o fruto do Espírito Santo transborda na forma de usarmos e consumirmos as redes sociais. O que ela está dizendo aqui? Venha para a igreja, leia a sua Bíblia, faça a sua oração, tenha contato com outros irmãos. Porque aqueles especialistas falaram, diminui a hora de tempo, tenha um contato mais... Ele está dizendo, faz isso. Mas onde nós fazemos isso? Com a palavra de Deus. Buscando, conhecendo, caminhando em relação a isso. Essa autora em específico, ela fala que ela teve um problema sério de luta com isso.
que ela percebeu que, e ela conta assim, que ela, de vez em quando, desinstala a rede social. Não lembro se é Instagram ou se é Facebook, é uma dessas duas que ela fala. Ela fala o seguinte, que quando ela vê que aquilo está ruim, ela desinstala. Fica um tempo sem usar, daqui a pouco ela volta de novo. Porque, no caso dela, traz muita ansiedade às redes sociais. Ela consegue ficar muito ansiosa à medida que ela vai navegando nas redes. E é uma influência. É uma pessoa que lida com isso. Nesse livro ela conta muita história de muitas coisas que aconteceram para esse sentido. Então, meus amados irmãos, eu acho que a gente, com isso, encerra esse tema sobre as redes sociais, né? E a gente vai, a nossa irmã Renata, e a gente vai precisar entender exatamente isso. Não tem fórmula mágica ou fórmula nova. Vida de crente é leitura bíblica, oração, comunhão com os irmãos, participação no culto. Isso nos estabiliza para lidar com este mundo, isso nos estabiliza para lidar com as redes sociais. O livro é Equilíbrio Social na Era Digital? Esse, Equilíbrio Social... Sarah Ecksoft. Isso. Ela e várias outras autoras. Equilíbrio Social na Era Digital. Eu só queria trazer aquele exemplo que o senhor falou domingo retrasado ou passado, eu não sei, mas eu sei que impactou muito a minha vida. E eu acho que alguns irmãos não estavam e não viram o vídeo. É importante aquele exemplo, quando o senhor falou aquilo, eu acho que foi a notícia mais triste que eu já escutei em muitos anos, que uma pesquisa mostrou que um crente só lê a Bíblia em média uma semana no ano. Isso, para mim, só de lembrar, eu fico chorosa, assim, porque é muito triste isso. Uma semana no ano que a gente se dedica à Bíblia, se juntar todos os tempinhos que a gente lê, isso é muito pouco. É terrível. Eu acho que é a coisa mais triste que eu já escutei, desde que eu sou crente, assim, que os crentes não querem ler a Bíblia. Isso é muito triste. Amém, verdade. A nossa irmã Thelma. Pastor, eu gostaria só de ler rapidamente 1 Coríntios 6, 12, né, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O senhor, em uma das aulas que o senhor trouxe sobre esse tema, o senhor trouxe uma coisa que falou profundamente, assim como a Renata está falando comigo. O senhor disse que eu não precisaria tirar o Facebook, tirar a internet, não. Eu teria que ter tudo aquilo ali e dominar. Não deixar que aquilo me domine. Então, ao longo desses estudos do senhor, a gente pôde entender que eu preciso ter domínio próprio, não é? Essas coisas, elas são boas, tem os pontos ruins, sim, mas tem os pontos bons, e hoje a gente não vai mais conseguir se desvencilhar das redes sociais. É o mundo que está aí, né? Isso vai ficar. Mas eu, como cristã, eu preciso ter o domínio. E quando eu tenho domínio? Quando eu me deixo dominar, primeiro, pela vontade de Deus na minha vida. Não é verdade? Eu só vou conseguir deixar o Facebook instalado, o Instagram, quando eu tiver domínio, quando as coisas de Deus elas forem prioridades na minha vida. Quando a palavra de Deus ela for mais interessante do que eu ficar meia hora. Eu não sei como no meu Instagram mexendo, eu coloquei alguma coisa lá que eu não sei, já falei para o Altamiro, mas quando está 20 minutos que eu estou no Instagram, aparece uma mensagem. Você já está há 20 minutos no Instagram, não sei nem como que é isso. Daí eu fico triste, falo, gente, 20 minutos eu fiquei aqui e às vezes eu não estou tirando todos os dias 20 minutos para estar lendo a palavra de Deus, para estar meditando, para estar orando. Então, eu acredito que essa palavra ela é essencial. Todas as coisas, é lícito, não é ruim, mas eu não posso me deixar dominar. E o Senhor passou isso para mim de forma a me dar uma lição. Eu não preciso desinstalar, eu vou precisar estar mais buscando a vontade de Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Aqui o nosso querido aqui.
Bom dia, em primeiro lugar. É deixar com que a razão, né, seja mais privilegiada do que a emoção, né, no caso. Foi o que eu aprendi aqui hoje. Porque se a gente fosse deixar dominar pela emoção, se a gente parar um pouquinho para pensar e falar assim, gente, será o que Jesus faria nesse momento? Né? Você se pôr no lugar dele, pegar o sentimento que ele deixou escrito na Bíblia para nós nos orientarmos e viver em paz junto com os outros. E mostrar para eles que a internet é uma forma da gente levar também a mensagem de Deus, né? Igual a irmã falou aí, a gente tem que aprender a administrar ela de uma forma bem pessoal em Cristo Jesus, né? Eu creio nisso. É igual eu fui para uma palestra da Trindade do Poder, chega lá, o rapaz estava vendendo uns livros, né? E disse que aquele livro que ele fez, ele baseou na Bíblia. Eu falei, poxa, então não é mais fácil eu ler a Bíblia do que eu comprar um livro desse? Porque aí eu vou ter seguindo os primórdios de Deus de Israel. Aí, então eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, eu estou no caminho certo, porque tudo que eu tiro para me melhorar o meu sentimento em questão do que as pessoas pensam a meu respeito, a respeito do que eu faço, é só eu focar que o que Deus pensa ao meu respeito, não o que as pessoas pensam sobre mim. Porque os meus sentimentos estando colados em Deus, dá para mim ter a certeza de que tudo que eu vou viver cada dia vai ser baseado pelo que Deus pensa sobre mim. Amém? Amém. Napoleão? Meus irmãos, essa questão das redes sociais é interessante, porque a gente tem que... É uma discussão muito nova para a gente, ainda um desafio muito atual que o cristão tem enfrentado. E aí a gente, às vezes, tenta nos enganar, né? A gente tenta se enganar. A gente fala assim, não, mas tudo bem, as redes sociais, já dizia um pensador que as redes sociais é a realidade com maquiagem. Tem um poema do Fernando Pessoa, poema em linha reta, que começa assim, eu nunca conheci alguém que tenha levado porrada. Nas redes sociais também ninguém leva porrada, todo mundo só posta o que há de melhor, né? Aí, como o senhor bem falou, isso desenvolve depressão, ansiedade, comparações excessivas, nocivas, a gente olha para o lado e... Mas digamos que você fala, não, mas eu não me afeto dessa forma, não. Aí a gente fala, não, mas as redes sociais são boas para falar do amor de Deus. Nós temos falado do amor de Deus por meio de redes sociais? A gente tem evangelizado por meio do Instagram? Passa 1, 2, 3 horas no Instagram, não fala de Deus. Às vezes ainda se mete numa confusão, numa polêmica. E outra coisa, e o tempo de qualidade que a gente tem deixado de dar aos nossos cônjuges, filhos, aos nossos entes queridos, e principalmente, como a irmã Selma falou, a Deus. Quanto tempo nós temos lido a Bíblia, quanto tempo nós temos orado e quanto tempo nós temos gastado com redes sociais diariamente? É uma covardia. Se a gente for pensar nisso, é impactante e é constrangedor, né? O dízimo, já dizia um pregador, que não é só a questão financeira, é a questão do tempo, a gente tem devotado 2 horas e 40 minutos a Deus, e aí não é só ler a Bíblia e orar, é dar testemunho, é conviver com os entes queridos, a gente não tem feito isso, mas a internet eu tenho certeza que nós, a maioria, temos feito isso, infelizmente. Então, acho que tem que ter essa reflexão. Às vezes a gente tenta se enganar com alguns argumentos e não é verdade. Eu estava muito fissurado em redes sociais. Aí eu viajei com a minha família, tive que voltar uma semana antes. E passei uma semana, a única rede social que eu uso é o YouTube e o WhatsApp, né? Aí eu passei uma semana longe, usava só pela manhã e isso foi libertador, meus irmãos. É fácil, não é? Eu olhava para o celular, eu falei, não, mas não... E outra coisa, não mudou em nada a minha vida. Assim, não me impactou em nada de errado, de ruim. Nossa, eu perdi uma semana da minha vida. Eu fiquei assim... Não acrescenta em quase nada, irmãos, o que a gente vê em redes sociais. Pelo menos para mim. E olha que eu vejo coisas interessantes, mas assim, se eu conviver o tempo que eu passo nas redes sociais com meus filhos, com minha esposa, eu acho que eu ganho muito mais com Deus do que com redes sociais. Acho que a reflexão que a gente tem que fazer é isso. Deixar de se enganar e começar a ver realmente a coisa certa e prática, né? Sermos pragmáticos e falar, rapaz, eu não devo passar tanto tempo assim. Tem um aplicativo que é o bem-estar social, bem-estar virtual, é só bem-estar. Você coloca no seu celular e você vê, todos os dias ele te dá um panorama de quanto tempo você gastou nas redes sociais e ele quantifica isso e qualifica. Ele fala quantas horas você passou no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu desafio os irmãos a colocar isso, é impactante. No final do dia você vai olhar e falar, não, isso aqui é mentira, eu não passei tanto tempo assim usando isso aqui. É complicado, né? Verdade. Eu vou encerrar aqui pegando uma frase que eu até falei com o Josivan, que eu ia pegar essa frase para mim. Falei, Josivan, na terça-feira, estava reunido para orar, eu falei, ó, me permite usar essa frase? Efésios 5, 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí o Josivan falou assim, sabe qual é o problema nosso hoje? É que a gente está tão vazio, aí fica se enchendo.
Se a gente tivesse cheio do Espírito Santo, não tinha espaço para se encher dessas coisas. Eu falei, cara, eu vou pegar essa frase para mim. Josivan, agora ela é minha também. Eu vou plagiar. Porque é a verdade. Não é verdade? E aí ele deu até um exemplo. Se você vai convidado para um churrasco, que você em casa come, enche a barriga antes, qual o seu prazer de estar no churrasco? Aquele cheiro, aquela vontade de comer, você não pode. Você fala, daqui a pouco você vai embora, perdeu a graça. Mas você vai varado de fome, rapaz, você rapa até as migalhas que caem do churrasco, né? Então, ele colocou justamente isso. Será que o nosso problema não é exatamente isso? Nós estamos tão vazios do Espírito Santo que nós estamos tendo que nos encher dessas outras coisas? Né? A gente está se enchendo de Facebook, de Instagram, de YouTube, TikTok, seja lá o que for. Como cristão, é porque nós não estamos cheios da palavra do Senhor. Tem muito espaço vazio. E aí é o pior ainda, né, irmãos? Porque isso não preenche o espaço de forma a satisfazer. Porque somente o Espírito Santo nos dá a plenitude da satisfação. Então é bom a gente pensar sobre isso, ok?